Capítulo 4, Parte 1. Que mudanças podemos esperar? Que vantagem obtemos através de uma vida cheia do Espírito Santo? O que perdemos quando não oramos pelo Espírito Santo? Uma comparação entre o cristianismo carnal e o espiritual. Algumas das consequências do cristianismo carnal que nos afetam individualmente encontram-se enumeradas a seguir. 1. Nesta condição, o indivíduo não está salvo. Romanos 8, 6-8, Apocalipse 3, 16. 2. O amor de Deus, amor ágape, não está presente nesta pessoa. Romanos 5, 5 e Gálatas 5, 22. O indivíduo é completamente dependente do amor humano. Os desejos da carne permanecem. Gálatas 5, 16. 3. O poder do pecado permanece. Gálatas 5, 16, Romanos 8, 2. 4. A pessoa não é fortalecida com poder segundo as riquezas da sua glória. Efésios 3, 16 e 17. 5. Cristo não habita na pessoa. 1 João 3, 24. 6. A pessoa não recebe o poder para testemunhar de Cristo. Hebreus 1, 18. 7. A pessoa atua de maneira humana, causando rivalidades e tensões. 1 aos Coríntios 3, 3. 8. Em geral, o indivíduo apresenta dificuldades ao ser admoestado. 9. Sua vida de oração provavelmente é inadequada. 10. A pessoa tem apenas habilidades humanas para perdoar e não guardar rancor. O cristianismo carnal faz com que o homem haja em seu estado natural. Paulo disse: não estão sendo carnais e agindo como mundanos? 1 aos Coríntios 3, 3. Algumas vezes, suas ações podem soar como as de uma pessoa espiritual, porém este indivíduo vive acreditando em suas próprias forças e habilidades. O cristão espiritual experimenta a plenitude de Deus. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seu coração mediante a fé. Oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Efésios 3, 16-21. Os efeitos do cristianismo segundo a carne. Eu sinto muito pelas perdas que ocorreram em minha família e nas igrejas que trabalhei como resultado de minha falta do Espírito Santo. De fato, quando o assunto é vida espiritual, não conseguiremos guiar ninguém por um caminho que nunca trilhamos. Devemos estar cientes de que a falta do Espírito Santo cresce e se multiplica nas pessoas e famílias que compõem a igreja. Crianças e jovens. O cristianismo carnal abre portas para uma vida cristã liberal. Com boas intenções, porém leigas, o indivíduo busca uma maneira lícita fazer o que não lhe é permitido. Será esta a razão pela qual estamos perdendo nossos jovens? Será que por ignorância ou por outro motivo temos sido exemplos de cristãos carnais para nossas crianças e jovens? Será que, como consequência, eles se tornaram carnais e agora precisam lutar contra o desânimo espiritual?
Será esta a razão pela qual muitos não levam a igreja a sério e acabam deixando-a? Pouco tempo atrás, um irmão idoso disse à sua igreja: há uma razão para os problemas que existem hoje em nossa vida e na vida dos nossos jovens. As gerações anteriores têm falhado quando o assunto é experiência pessoal e compreensão do Espírito Santo. Vale a pena recordar as consequências de estar morno, ou seja, não estar completamente entregue a Cristo. Cristãos com o coração dividido são piores que os infiéis, pois suas palavras enganosas e a posição de falta de entrega leva muitos a extraviar-se. Os infiéis manifestam sua bandeira. O cristão morno engana ambas as partes. Nem é bom mundano, nem bom cristão. Satanás serve-se dele para fazer uma obra que nenhum outro pode realizar. Nossa alta vocação, 346. Por outro lado, se estamos espiritualmente vivos, poderemos mostrar às nossas crianças como obter ajuda divina. Ellen White disse algo maravilhoso: ensinai vossos filhos que têm o privilégio de receber cada dia o batismo do Espírito Santo. Que Cristo ache em vós sua mão auxiliadora, a fim de executar os seus propósitos. Pela oração, podeis adquirir uma experiência que faça de vosso ministério em prol dos vossos filhos um perfeito êxito. Orientação da Criança, página 40. Nós ensinamos nossos filhos a orar, mas será que os ensinamos a pedir diariamente pelo Espírito Santo? Ou será que nós mesmos não sabemos como fazer isso? Durante algum tempo, eu e minha esposa não sabíamos. Agradeço a Deus por ser misericordioso e compreender nossa falta de conhecimento. Mas, como consequência, quanto foi perdido? Que crianças maravilhosas terão os pais espirituais quando os seus filhos também se entregam diariamente a Jesus e clamam pelo Espírito Santo. Você promove um ambiente de amor divino ou apenas é bondoso com o próximo? Que diferenças existiriam em instituições como o casamento, a família e a igreja local e mundial, na presença de cristãos espirituais ou carnais? O que acontece quando não suplicamos pelo poder de Deus na busca por uma vida disciplinada? E quando falta o amor de Deus e o poder do pecado não é quebrantado? E as coisas que estão presentes apenas através da graça de Deus? Os cristãos carnais e conservadores tendem a criticar. Isto não é bom. Mesmo que tenhamos que falar dos mandamentos de Deus, devemos ao mesmo tempo entender que a mudança verdadeira parte do interior da pessoa. Os liberalistas tendem a encarar as coisas de maneira frívola e se adaptar aos costumes mundanos. Deus não concorda com isto também. Joseph Kaider identificou da seguinte maneira a condição geral da igreja de hoje em dia: letárgica, superficial, mundana, sem generosidade, com ministros exaustos, sem jovens, com autodisciplina fraca, com planos sem propósitos ou resultados e com uma falta crônica de homens fortes e dedicados. A razão para o nosso problema é a falta de conexão com Jesus. João 15, 1-5. E nossa demasiada confiança em nossos esforços humanos. Zacarias 4:6. Kaider completa dizendo que a solução é ter uma vida cheia do Espírito Santo. Atos 1:8. Jesus nos deu um novo mandamento. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isto, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. João 13, 34 e 35. Amar como Jesus ama significa amar com amor divino, ágape.
Só podemos fazer isso quando estamos cheios do Espírito Santo. Supremo amor por Deus e desinteressado amor mútuo, eis o melhor dom que nosso Pai Celestial pode conceder. Esse amor não é um impulso, mas um princípio divino, um poder permanente. O coração não consagrado não o pode criar ou produzir. Ele somente é achado no coração em que Jesus reina. Atos dos Apóstolos 308. Acredito que a diferença seja entre apenas ser bondoso com o próximo e ir mais além, amando com o amor de Deus. Ellen White nos dá uma boa pista. Ao demonstrar o ornamento de um espírito manso e quieto, 99% dos problemas que tão terrivelmente amargam a vida seriam evitados. Testemunhos para a Igreja, volume 4, 348. A palavra de Deus indica algo acerca da vida matrimonial em 1 aos Tessalonicenses 4, 3 a 8. Entre outras coisas, estes versículos falam acerca de uma vida matrimonial em santidade e respeito, em contraste com a paixão desordenada dos gentios. Levando em conta que o autor menciona uma vida de santidade cheia do Espírito Santo 3 vezes, fica claro que o relacionamento com o Espírito Santo pode e deve mudar nossos relacionamentos conjugais. É propósito de Deus que nossa vida matrimonial seja plena e feliz. Será que isso não nos mostra que Deus quer nos ajudar e tratar uns aos outros com amor e ternura ao invés de uma paixão desordenada? Jesus orava pela unidade de seus discípulos, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, 21. William G. Johnson disse: muitos adventistas necessitam compreender o que significa ser um com Cristo. No passado, provavelmente não demos importância suficiente a isto, ou talvez tenhamos compreendido mal. Quando o povo de Deus é um na união do Espírito, todo o farisaísmo e toda a justiça própria, que foram o pecado da nação judaica, serão expelidos de todos os corações. Cristo está em nós quando estamos cheios do Espírito Santo. O cristianismo espiritual contribui na resposta de nossas orações feitas ao Senhor. O molde de Cristo estará sobre cada membro e seu corpo, e seus filhos serão novos odres, nos quais pode ele derramar seu vinho novo, e este não os romperá. Deus revelará o mistério oculto desde todos os séculos. Ele revelará quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Colossenses 1, 27. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 386. A disciplina na igreja. Você acredita que a disciplina eclesiástica seria aplicada de forma diferente se houvesse o amor de Deus? Que tipo de decisões seriam tomadas por uma igreja composta principalmente de cristãos carnais ou por um pastor carnal? Ao lembrar do meu trabalho como pastor, tenho a impressão de que os membros das igrejas espirituais muitas vezes ajudavam os irmãos que caíram em pecado a perceber o seu erro e se arrepender. A disciplina cumpre o seu papel quando a pessoa se arrepende e confessa seus pecados. Algumas vezes, os cristãos carnais tendem a utilizar a disciplina como forma de castigo e até mesmo para exercer um poder abusivo. Mateus 18, 15 a 17, 1 aos Coríntios 3, 1 a 4, 2 aos Coríntios 10, 3, Judas, versículo 19. A divina palavra profética para os últimos dias.
Deus tem o costume de revelar seus planos importantes através dos profetas. Amós 3:7. Por essa razão, ele concedeu mensagens proféticas a respeito do tempo do fim a Ellen White. Uma vez que muitas coisas do passado mudariam completamente, é importante e necessário ter essa informação adicional e relevante sobre a vinda de Deus. Podemos dizer que é uma atualização. De acordo com Ellen White, estas mensagens seriam relevantes até a segunda vinda de Jesus Cristo, pois seus conselhos incluem mudanças de estilo de vida, admoestações, exortações, etc. Uma pessoa espiritual aceita mais facilmente esses conselhos do que uma pessoa carnal. Mas, só porque alguém leva esses conselhos a sério, não quer dizer que esta pessoa seja espiritual. Vamos sabiamente refletir nas palavras de Deuteronômio 18, verso 19. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Isto mostra claramente que a mensagem de um verdadeiro profeta não é a respeito do profeta em si, mas é sobre o próprio Deus. Como poderemos saber se a pessoa é um verdadeiro profeta? A palavra de Deus nos dá 5 características. Um verdadeiro profeta deve ter todas as 5. 1. Seu estilo de vida. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Mateus 7, 15 a 20. 2. Cumprimento das profecias. Deuteronômio 18, 20 e 21. Com exceção das profecias condicionais feitas por Jonas, por exemplo. 3. Possui um chamado de fidelidade a Deus e à palavra de Deus. Deuteronômio 13, 1 a 5. 4. Reconhece a Jesus como homem e como Deus. 1 João 4, 1 a 3. 5. Está de acordo com os ensinamentos da Bíblia. João 17, 17. Todos os mandamentos de Deus, incluindo seus conselhos através dos profetas, são para o nosso bem. Por isso são tão valiosos. É por essa mesma razão que as pessoas espirituais podem obedecer através do poder de Deus com alegria, sabendo que isso irá contribuir para uma vida de êxito. Escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Segundo livro das Crônicas 20, 20. Um dos guias de estudo da Escola Sabatina diz o seguinte a respeito da relação entre uma vida com o Espírito Santo e sobre as palavras de um verdadeiro profeta. Quem rejeita a palavra profética se fecha para as instruções do Espírito Santo. As consequências hoje não são diferentes das do passado: perda do relacionamento com Deus e abertura para as influências negativas. Planejamento, estratégia. Uma tarefa importante da igreja e de seus líderes é encontrar boas soluções e métodos para fazer os deveres da igreja e do trabalho missionário. Tudo é uma questão de planejamento e estratégia. Basicamente, trata-se de buscar o fortalecimento espiritual da igreja e alcançar mais e mais almas. Faz 70 anos que eu me batizei. Fui membro ativo da igreja por 22 anos, líder de jovens, líder da escola sabatina, do ministério pessoal e primeiro ancião. E fui pastor por 48 anos. Eu e minha igreja desenvolvemos uma grande quantidade de programas e métodos ao longo de minha carreira. Trabalhamos muito. Neste contexto, penso nas palavras de Dwight Nelson na Conferência Geral de 2005. Nossa igreja desenvolveu rituais admiráveis, planos e programas, mas se não admitimos finalmente a falência espiritual,
falta do Espírito Santo, que tomou conta de muitos de nossos ministros e líderes, nunca iremos além do nosso cristianismo nominal. Dennis Smith disse o seguinte ao abordar esse tema: não tenho nada contra os planejamentos, programas e métodos, mas temo que estejamos dependendo apenas destas coisas para continuar a obra de Deus. Os planejamentos, programas e métodos não terminarão a obra de Deus. Nem os grandes oradores, nem os maravilhosos concertos cristãos, nem as transmissões via satélite terminarão a obra de Deus. O Espírito de Deus terminará a sua obra. O Espírito de Deus falando e trabalhando através de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Batismo, alcançando almas. A Bíblia mostra que o Espírito Santo é um requisito crucial para o alcance de almas para Cristo. Na Alemanha, temos, de um lado, igrejas que estão crescendo, e do outro lado, igrejas que se estabilizaram ou estão diminuindo de tamanho. Entretanto, em nível mundial, o número de membros em nossa igreja tem aumentado 20 vezes nos últimos 60 anos. Podemos encontrar várias razões pelas quais este fenômeno está acontecendo na Alemanha, mas para mim há apenas uma razão óbvia: o Espírito Santo. Naturalmente, é um problema que nos preocupa muito. Temos desenvolvido e adaptado muitos planos e programas, porém vemos que a falta do Espírito Santo na obra de Deus tem nos levado a perder uma grande quantidade de tempo, já que acabamos seguindo caminhos desnecessários ou inúteis. Duas citações de Ellen White ilustram esta situação. O Senhor não opera agora para trazer muitas pessoas para a verdade por causa dos membros da igreja que nunca foram convertidos e dos que, uma vez convertidos, voltaram atrás. Que influência teriam esses membros não consagrados sobre os novos conversos? Não tornariam sem efeito a mensagem dada por Deus, a qual seu povo deve apresentar? Testemunhos para a Igreja, volume 6, 370. Se nos humilhássemos perante Deus e fôssemos bondosos e corteses, compassivos e piedosos, haveria 100 de conversões à verdade, onde agora há apenas uma. Testemunhos para a Igreja, volume 9, 189. Por outro lado, pessoas que não estão completamente preparadas são batizadas. Ellen White disse: o novo nascimento é uma experiência rara nesta era do nosso mundo. Esta é a razão pela qual há tanta confusão nas igrejas. Muitos assumem o nome de Cristo e são profanos e impuros. Estes foram batizados, mas foram enterrados vivos. O eu não morreu, portanto, não há uma ressurreição para a vida nova em Cristo. Manuscripts 148. Isto foi escrito em 1897. Como está a situação hoje em dia? O problema é que quem não nascer de novo não estará cheio do Espírito Santo. Jesus disse: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3:5. Podemos ver que a falta do Espírito Santo nos afeta em todas as áreas da vida. O Espírito Santo e a pregação. Deus nos disse o seguinte sobre a importância do Espírito Santo e a pregação: a pregação da palavra não será de nenhum proveito sem a contínua presença e ajuda do Espírito Santo. Este é o único mestre eficaz da verdade divina. Unicamente quando a verdade chega ao coração, acompanhada pelo Espírito, vivificará a consciência e transformará a vida. Uma pessoa pode ser capaz de apresentar a letra da palavra de Deus, pode estar familiarizada com todos os seus mandamentos e promessas, mas a menos que o Espírito Santo impressione o coração com a verdade, alma alguma cairá sobre a rocha e se despedaçará.
A mais esmerada educação, as maiores vantagens não podem tornar uma pessoa um veículo de luz sem a cooperação do Espírito de Deus. O Desejado de Todas as Nações, 475. A pregação não acontece somente durante o sermão, mas acontece também nas palestras, estudos bíblicos e pequenos grupos. Randy Maxwell disse: "A verdade é que estamos morrendo de sede devido à falta de contato com o Deus vivo." My People Pray, página 11. Será que a falta do Espírito Santo também é a causa do nosso temor? Será que Emílio Knechtel está correto ao dizer: "Por que não temos êxito em virar esse mundo corrupto de cabeça para baixo?" A resposta é que nossas convicções estão distorcidas. Temos medo do conflito, medo de perder nossa reputação e medo de perder nossa vida. Então ficamos em silêncio e nos escondemos. Ficamos com medo de proclamar com amor e poder o Evangelho ao mundo. A solução para este problema encontramos em Atos 4:31. "E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus." A palavra de Deus e nossa literatura. Ellen White disse o seguinte a respeito de nossa literatura: "Se a salvação de Deus está com quem escreve para um jornal, o leitor desse jornal sentirá o Espírito Santo através do texto. Um artigo escrito em espírito é revalidado pelos anjos que transmitem este sentimento espiritual para os leitores. Mas se o artigo foi escrito quando o autor não estava vivendo completamente para a glória de Deus ou completamente entregue a Ele, os anjos sentem esta perda com tristeza. Eles viram as costas, pois não conseguem impactar o leitor, já que Deus e seu Espírito não estão no texto. As palavras são bonitas, mas falta a cálida influência do Espírito de Deus." Quero chamar sua atenção e enfatizar o seguinte: obviamente não é que tudo o que fizemos tenha sido ruim, de maneira alguma. Temos desenvolvido bons planos e coisas muito boas. Deus certamente tem abençoado nossos esforços humanos na medida do possível. Mas a pergunta mais importante é a seguinte: será que abordamos essas tarefas como cristãos carnais ou espirituais? Uma coisa é certa: se nós nos esforçarmos para buscar soluções sendo carnais, investiremos muito tempo em vão. Faremos muitas coisas, porém elas serão inúteis.